Ok, já coloquei para gravar e vamos começar então efetivamente. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês o meu Excel. Antes disso, aqui, quer ver? Só um minuto. Aqui. Aqui. Muito bem, pessoal. Eu acredito que vocês estejam vendo agora, nesse momento, o meu Word, na verdade, né? A minha tela do Word, correto? Certo, pessoal? Vocês conseguem ver meu Word aí? Alguém dá um sim aí no, ou pelo microfone, ou pelo chat? Sim? Então vamos lá. Beleza, então. Bom, então, conforme eu disse, eu acredito que vocês estejam vendo a minha tela do Word, tá certo, pessoal? E a gente vai, então, pegar e trabalhar a partir daí. Eu só abri essa tela do Word aqui para a gente poder especificar, para poder rever, na verdade, a atividade que foi passada para vocês referente ao último encontro, né? Aquela atividade referente ao nosso último encontro aqui. Vou só ajeitar aqui algumas coisinhas que sempre precisa. Muito bem. Ok. Então, na verdade, eu passei para vocês uma atividade e pedi que vocês fizessem utilizando o Excel para determinar, no caso, cada um dos itens que está aqui. Aí começou pela média, desvio padrão, coeficiente de variação, quantidade de alunos, com nota maior ou igual a 40 e menor que 60 pontos, a quantidade de alunos que tiveram nota anual maior que 60 e algumas outras coisas. Então, só relembrando aqui, o que a atividade pede efetivamente para a gente? Ela fala o seguinte, pessoal, para a gente falar assim, ó, considere os dados referentes às notas anuais, só mais um minutinho aqui, isso. Considere os dados referentes às notas anuais de 3 turmas de terceiro ano de ensino médio, antes da recuperação final, na disciplina de matemática disponibilizado no link abaixo. Então, a partir desse link aqui, se você clicar, eu já tenho baixado aqui no meu computador, você vai ter notas de 3 turmas de ensino médio da disciplina de matemática. Aí eu peço, a partir daí, que você faça algumas contas utilizando o Excel e depois a gente vai pegar e vai discutir algumas coisas referentes a essas notas aqui. Então, aqui, eu compartilhei aqui, vou compartilhar com vocês, na verdade, o meu Excel, para a gente poder, então, fazer essas contas aqui juntos, tá bom? Só um minutinho aqui. Deixa eu só mudar um detalhezinho aqui para a nossa visão ficar um pouco melhor. Beleza. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com vocês igual eu sempre faço. Eu vou abrir aqui, no caso, um tipo de compartilhamento em que você, além de enxergar o Excel, você consiga enxergar também os comandos que são utilizados, tá? Então, deixa eu fazer aqui. Muito bem, pessoal, só dá um ok para mim. Vocês conseguem enxergar o meu Excel aí direitinho? Todo mundo consegue enxergar? Pode ser via chat. Ok, Kiva. Ok? Beleza, então. Então, olha só, essas informações aqui estão disponibilizadas no link daquela atividade que eu passei para vocês. E eu peço para vocês calcularem algumas coisas relativas a elas. Vocês podem perceber que são notas de 3 alunos. Nesse caso aqui hipotético, são 3 alunos, assim, 3 turmas, desculpa, nota de 3 turmas do ensino médio, tá certo? Na disciplina de matemática. E a primeira coisa que eu peço para calcular em cada uma delas é a média, tá? A gente vai calcular a média. E como é que eu faço para calcular a média? Tudo utilizando aqui, no caso, o Excel. Aí, para calcular a média, né, a gente escreve média mesmo, e vem aqui e usa o comando média. O comando média aqui, a gente vai selecionar as células aqui. Aí, selecionado aqui, a gente acaba tendo a média desses valores. Então, se você pegar dessa primeira turma, que é a turma a média de nota deles foi 64,21 pontos. Depois de calcular a média, eu peço para calcular o desvio padrão. Aí, para calcular o desvio padrão, também tem o comando desvio padrão, né? Você vem aqui e coloca desvio padrão. Eu quero o desvio padrão amostral, que é esse aqui. Eu seleciono aqui as células.
tal qual eu fiz anteriormente para a média. Quando eu soltar aqui, e der igual, você acaba tendo esse desvio padrão aqui. Eu queria que vocês percebessem que, a priori, esse desvio padrão, da maneira que ele aparece aí, ele não significa muita coisa. Tá? Na verdade, o desvio padrão fica mais fácil para poder ter algum significado quando você compara o desvio padrão em relação também a outras turmas. Só diminuir um pouquinho o zoom aqui para caber tudo isso. Aí, beleza. Eu pedi que também calculasse, agora que é uma coisa nova, se você olhar aqui, o coeficiente de variação que eu ainda não calculei. Deixa eu calcular aqui o coeficiente de variação primeiro. O coeficiente de variação, só lembrando, é só você pegar o desvio padrão, dividir pela média, e o resultado disso multiplicar por 100, que aí você acaba tendo esse valor em porcentagem. Quer dizer, então, que o desvio padrão aqui foi de 14,33%. Essa é a interpretação que eu faço. Agora, eu pegando e olhando aqui na mesma lista que eu passei para vocês, eu peço algumas coisas que até então eu não tinha explicado como é que fazia. Que é isso aqui, ó. A quantidade de alunos que tiveram nota anual maior ou igual a 40 pontos e menor que 60, primeiramente. Então, como é que eu faço para você poder ter essa quantidade de alunos utilizando aqui o Excel? Tem um comando para isso. Eu vou colocar assim, pessoal, para poder ficar mais fácil para entender. Vou colocar 40 menor ou igual a nota, tá? Menor que 60 pontos. Aí, para você fazer isso aqui, você faz assim, olha. Vou colocar o igual também. Você vai usar esse comando aqui, ó. Conte.ses. Eu vou explicar como é que é a sintaxe desse comando aí. Então, o que ele vai contar para a gente? Ele vai contar quantos alunos tiveram nota maior que ou igual a 40 pontos e menor que 60 pontos. Então, vamos clicar aqui. Eu vou explicar como é que é a notação dele. Como é que é a sintaxe dele. A primeira coisa é você estabelecer os intervalos que você vai trabalhar. Então, vou trabalhar, no caso, com esse intervalo de notas aqui. Vem aqui, fecho, temos esse intervalo. Depois disso, eu vou vir aqui e vou colocar um ponto e vírgula. Vou separar aqui, ponto e vírgula. Agora que eu vou colocar o critério, pessoal. Eu quero que seja assim, maior do que 40. Né? Se eu coloquei 40 menor ou igual a nota, então eu quero que seja maior do que 40. Eu venho aqui, abro aspas, coloco o símbolo aqui de maior, ele dá esse probleminha aqui, maior ou igual, e fecho aspas. Certo? Essa aqui é a sintaxe. Quer dizer que eu vou querer alguma coisa que seja maior ou igual. Aí eu venho aqui e coloco esse E comercial. Como eu quero que seja maior ou igual a 40, eu venho e coloco 40 aqui. Aí você, nesse ponto aqui, você acaba tendo os valores que estão nessa célula aí, que são maiores ou iguais a 40 pontos. Só que eu ainda quero fechar em cima, quero que seja menor do que 60. Então eu venho aqui e repito uma sintaxe análoga. Nesse caso, menor, símbolo de menor, que 60 é menor. Aí eu venho aqui e coloco o E comercial, esse símbolo aqui, e coloco 60 aqui. Opa, peraí que eu esqueci uma coisa. Antes disso, eu sou obrigado a novamente colar os intervalos aqui. Então, novamente, eu vou colar as mesmas células aqui. Isso, paro aqui. Ok. Aí eu vou dar um ponto e vírgula aqui. E vou colocar, no caso, maior, entre aspas, né? Maior que o E comercial, e eu boto um 60 aqui. E fecho parênteses aqui. Então, a sintaxe dele é essa. Você tem que discriminar qual que é o intervalo que você vai trabalhar, depois qual o critério que você quer, e depois, novamente, só tem um probleminha aqui, né? Eu quero que seja menor do que 60. Menor é o contrário disso. Agora sim, quando eu der Enter aqui, ele fala o seguinte, teve um aluno que teve nota maior ou igual a 40 pontos e menor que 60 pontos, dentro dessa lista aqui que nós selecionamos. Aí tem uma situação bem... depois eu peço para calcular qual nota, né? Quantos alunos tiveram nota maior do que 60. Maior do que 60. Aí, no caso, é a minha situação. Coloco nota maior ou igual, que é o segundo item aqui da minha lista aqui, ó. Quantidade de alunos que tiveram nota anual maior ou igual a 60 pontos. Então, nesse caso aqui, eu venho aqui e coloco nota maior ou igual a 60 pontos
e trabalho exatamente com os mesmos critérios. Vou colocar aqui o seguinte, ó, boto igual, conte, ponto SES. Aí, novamente, eu vou colocar aqui quais são as células que eu vou trabalhar, que são essas. Aí eu venho aqui, coloco um ponto e vírgula. E agora eu coloco o critério. Aqui eu selecionei o intervalo que eu vou trabalhar, que foram as células. O critério agora quer dizer que tem que ser maior ou igual a 60. Aí eu venho e coloco, ó, aspas, maior ou igual, aí fecho aspas, coloco esse comercial aqui e coloco 60. Logo deu 30. Muito embora eu não pedi na listinha lá de exercício, mas vai ser útil daqui a pouquinho, vou explicar o porquê. Eu vou colocar aqui quantas pessoas tiveram notas menores ou iguais, na verdade, estritamente menor do que 40. Nota, vou colocar menor assim do que 40 pontos. Aí a sintaxe é a mesma. Fonte. Vou selecionar os intervalos de novo. Selecionou, ponto e vírgula, aspas. Aí, nesse caso, eu quero menor, fecho aspas, e aqui eu coloco o E, né, comercial, e eu quero que seja menor do que 40. Fecho aqui e dou Enter. Quer dizer, então, que eu tive apenas um aluno com nota menor do que 40, estritamente menor, 30 alunos com notas maiores ou iguais a 60, e um aluno com nota maior ou igual a 40 e menor do que 60. Então, esse tipo de contagem aqui é bem interessante, né? Numa depuração de dados, ajuda pra caramba. Aí, pessoal, para poder repetir isso aqui para as outras turmas, eu sigo exatamente o mesmo critério. Só que agora eu posso ganhar um pouco de tempo. Eu venho aqui, seleciono isso, né, da maneira que eu fiz aqui, e venho aqui e colo nessa célula aqui. Quando eu colar aqui, dessa maneira aqui, o Excel ele já faz para a gente as continhas. O único detalhe que o Excel aqui não faz é o seguinte, por exemplo, aqui, se você olhar aqui em cima, né, ele está indo até a célula 33, e aqui só vai até a célula 23. Então, é só organizar esse tipo de coisa aqui. No lugar do 33, eu coloco 23. Mas é muito mais rápido do que fazer passo a passo todas essas contas aqui. Aqui está certinho. Aqui também eu coloco, no caso, até 23, tudo até 23, porque nós temos menos células aí. Aqui também. Tudo 23, tá certo? E aqui também. Percebam que, por enquanto, estava zero. Lá, quando eu colocar o 23 aqui, vai continuar zero? Continuou. Bem, pensei que fosse dar diferente aqui, tudo bem. Eu vou fazer a mesma coisa agora para a terceira e última turma de matemática aqui. Venho para cá, faço uma colagem aqui, e a única coisa que vou ter que fazer agora é ajustar a célula. Perceba que nesse caso aqui, ela vai até, no caso, a 28, não é isso? Então, em vez de trabalhar com 23, vou trabalhar com 28. Dou Enter. Isso. Mesmo caso aqui, ó, coloco 28 aqui. Isso. Aqui está certinho. Tem que colocar o 28 aqui. E tem que colocar o 28 aqui. E aqui também, né? Tem que colocar o 28. Beleza, então, pessoal. Aqui não ficou? Aqui não ficou, não? Peraí. Ok. Temos aqui, então. Se você analisar, então, por exemplo, se eu pegar 15 com 17, dá 23. São os 23 alunos que eu tenho. Se eu pegar 30 com 2, dá 32, que são 32 alunos que eu tenho. Aliás, no caso, 5 com 17 dá 22. Eu tenho 22 alunos, está aqui. Se eu somar aqui 4 mais 3 dá 7. 7 com 20, 27. Eu tenho um total de 27 alunos, a conta está fechada.
Quando você tem uma situação dessa aqui, pessoal, fica mais fácil você entender para que serve o desvio padrão, por exemplo. Eu queria que vocês percebessem que se você analisar a turma A e a turma B, a média de ambas as turmas são muito próximas. Só que o desvio padrão da turma A é de 9,2. Da turma B é de 16,2. Em termos relativos, a turma A teve assim, uma variação de 14% e a turma B tem uma variação de 15%. Aí, o que você pode concluir a partir daqui? O que você consegue inferir a partir daqui? Que na turma A distribuição foi muito mais homogênea. O comportamento das notas ficou muito mais próximo da média. As pessoas não se afastaram tanto da média quanto se afastou a turma B e quanto se afastou a turma C. Percebam só que na turma C eu tive um desvio padrão menor do que da turma A, só que teve uma média menor ainda. Né? Quer dizer, o desvio padrão é menor e consequentemente, não foi homogênea essa distribuição aqui se você comparar com a turma A, por exemplo. Então, quanto menor for o desvio padrão, mais próximo da média são as notas aqui. Quer dizer que na turma A, os alunos tiveram notas mais próximas da média, que foi 64. Ao passo que na turma B, tem uma discrepância muito maior, assim como ocorreu também com a turma C. Se você olhar os dados brutos, efetivamente, você consegue perceber isso. Por exemplo, aqui na turma A, se observa as notas aqui, a maioria são notas boas, mas tudo está aí 60, 70. Ao passo que na turma B, teve uma pessoa aqui que tirou 100. Então, na verdade, quando você tem uma nota tão grande assim, acaba desequilibrando os demais. Uma tirou 100, outra tirou 91. Por isso que e outras ainda tiraram 4, por exemplo, 40 pontos. Aí por isso que acaba tendo um desvio padrão tão grande, porque a diferença entre a maior e a menor nota acaba sendo muito grande. Então, quer dizer, não foi uma distribuição tão homogênea se você comparar, por exemplo, a turma A, que foi a distribuição mais homogênea que eu tive nessas contas aqui. Aí, depois que eu faço isso, tem umas perguntas que eu fiz aqui. Ele perguntava isso, mas, por exemplo, aqui, qual turma teve a distribuição mais regular das notas e qual teve a distribuição menos regular? Aí, no caso, a mais regular foi a turma A, né? Deixa eu colocar assim, quer ver? A mais regular, turma A. Depois eu pego e mando para vocês isso aqui. E a menos regular foi no caso, deixa eu só procurar aqui que eu me esqueci já. A menos regular foi essa aqui, ó. Foi a turma B, que teve o maior desvio padrão, muito embora a média da turma B tenha sido a melhor possível, só que o desvio padrão dela foi o maior que teve. Aí, consequentemente, foi a distribuição menos regular que teve, foi da turma B. Turma B. Beleza. Aí depois tem as próximas perguntas aqui. Para ser aprovado sem prova final, o aluno precisa ter um total de 60 pontos ou mais na nota anual. Quantos alunos foram aprovados sem recuperação final? Vamos fazer só de uma aqui, pessoal, só da turma A. O restante acaba sendo mais no mesmo. Então, na turma A, quantos alunos tiveram nota maior ou igual a 60 pontos? 30. Então, foram 30 alunos aprovados sem prova final na turma A. 30. Aqui, ó. Para ter direito à prova de recuperação final, o aluno precisa ter, no mínimo, 40 pontos anuais. Quantos alunos tiveram o direito de fazer a prova final? Acontece algo similar conosco na Unesco, né? Que a nota mínima para a prova final são 35 pontos. No caso dessa escola aqui, são 40 pontos. Então, também só fazendo a turma A, porque as demais são iguais, então na turma A eu teria aqui um total de apenas um aluno apto a fazer a prova de recuperação. Certo? Então, aqui temos apenas um aluno, porque os demais passaram e o outro com menos de 40 fica automaticamente reprovado. Então, apenas um aluno. E aqui a pergunta que foi aqui, ó, quantos alunos ficaram retidos sem direito à recuperação final? Também só fazendo aqui da turma A, acabei de falar, temos aí no caso um aluno. Aí depois eu mando isso aqui para vocês também. Então, pessoal, essa aqui era a atividade que eu tinha deixado para vocês fazerem, né, para vocês tentarem fazer, pensar. Ela é bem completa, porque a gente acabou tendo um adendo aqui.
O adendo aqui foi esses critérios que até então a gente não tinha feito nenhum, que eu achei bem interessante aqui. Se você tiver uma base de dados muito grande, isso aqui ajuda pra caramba, né? Então foi um adendo, eu acho muito positivo. Dito isso, eu vou fazer com vocês agora, pessoal, então efetivamente, eu vou começar com vocês a aula de hoje. Conforme mencionei, uma parte dessa aula vai ser feita via slide e a outra parte vai ser feita manualmente mesmo, explicando cada coisa, fazendo efetivamente as contas. Algumas contas podem parecer prosaicas, mas o intuito foi exatamente esse. Porque, na verdade, esse curso nosso aqui de estatística, né, intrínseco a ele tem a parte de probabilidade. Eu vou começar a parte de probabilidade de maneira bem prosaica mesmo, e de acordo com as aulas vão passando, né, a coisa vai ficando um pouco mais elaborada. Então, essa aula desse encontro sobre probabilidade e a próxima aula são aulas mais prosaicas. As outras ficam aulas mais bem elaboradas, mas o ponto de partida vai ser a parte mais prosaica mesmo. Dito isso, eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui do PowerPoint para que possamos fazer. Deixa eu só tirar isso daqui. Isso. Só fechar um pouco de coisa, senão vai acabar ficando muito pesado aqui no meu computador. Isso, fechou aqui. Muito bem. Então, temos aqui uma aula do PowerPoint já devidamente preparada. Eu vou fazer uma leitura base, sem prévia, de alguns tópicos, e daí por diante a gente começa a trabalhar com coisas melhores, então. Deixe-me compartilhar aqui. Isso. Aqui. Vou só configurar aqui, tá certo? Ok. Eu vou compartilhar só um pedaço aqui da tela para que eu consiga, se eventualmente chegar mais algum aluno, consiga ler os comentários, consiga autorizar a entrada do estudante, assim por diante. Só. Fechar também o Word aqui. Muito bem. Pessoal, olha só. Então, essa aula aqui vai ser o início da aula sobre probabilidade. Então, tal qual eu falei, vai ser uma aula, um conteúdo mais básico. Provavelmente essa parte inicial que vocês devem ter visto no ensino médio, mas o intuito é começar de uma parte mais básica para ir galgando aos poucos. Aí o título aqui é o seguinte: distribuição de probabilidades discretas e contínuas. Nós vamos começar então com a parte discreta, que é quando você trabalha com dados discretamente e não no intervalo. Tá? Quando você trabalha com os dados separadinhos e não necessariamente no intervalo. Mais adiante a gente vai ver no caso a distribuição normal e coisas do tipo que são probabilidades contínuas. Beleza, então. Ó. Primeiramente, a gente vai começar a ver aqui algumas definições básicas e a partir daí a gente vai inserindo o conteúdo. A primeira definição básica aqui é essa: fenômenos aleatórios. Há certos fenômenos ou experimentos que, embora sejam repetidos muitas vezes sobre condições idênticas, não apresentam os mesmos resultados. Por exemplo, no lançamento de uma moeda perfeita, o resultado é sempre previsível. Não se pode determiná-lo antes de ser realizado. Não sabemos se sairá cara ou coroa. Os fenômenos ou experimentos desse tipo damos o nome de fenômenos aleatórios ou casuais. Então, a ideia é o seguinte: quando você repete um experimento exatamente na mesma situação, só que o resultado é imprevisível no sentido de poder ser uma coisa ou outra, mas você não sabe exatamente qual vai ser antes de fazer o experimento, antes de realizar o experimento, é o chamado fenômeno aleatório e é o nosso ponto de partida. Aqui tem alguns exemplos, né? Exemplo: lançamento de um dado não viciado, número de peças defeituosas fabricadas por uma máquina, resultado de um jogo de roleta. São todos fenômenos onde você acaba não sabendo o que vai acontecer quando você efetua o experimento. Na verdade, você assim, testa possibilidades, só que você nunca sabe exatamente qual possibilidade irá ocorrer. Tá? Quando essa palavrinha não viciado aqui significa o seguinte: um dado viciado, por exemplo,
é um dado que tem possibilidade maior de sair uma face em detrimento às outras. Suponha que você coloque um peso de metal numa face de baixo, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, aí a face superior vai ter mais facilidade de sair em relação às outras. Então, um dado viciado é um dado onde cada face tem a mesma chance de sair num determinado experimento. Aí tem a próxima definição, que é essa aqui. Espaço amostral e eventos. É um experimento ou fenômeno aleatório, o conjunto formado por todos os resultados possíveis é chamado de espaço amostral. Qualquer subconjunto do espaço amostral é chamado evento. Então, quando você faz um experimento, tudo que pode ocorrer é o chamado de espaço amostral, que a gente vai comumente chamar pela letra ômega. E qualquer subconjunto desse é chamado evento. Aqui eu trouxe um exemplo, pessoal, disso. Por exemplo, lançando um dado, lançamento de um dado e registro do resultado. Então, o conjunto de todos os resultados possíveis seria quem? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Um subconjunto dele, não o único, mas um subconjunto dele é 1, 2, 1, 3 e 5, que pode ser identificado por ocorrer número ímpar no lançamento de um dado. Então, nesse caso, o espaço amostral seria todas as possibilidades que você vai ter quando você realizar o lançamento do dado. E, no caso, o evento, né, é um pedaço do espaço amostral, que seria ocorrer o número ímpar. Então, nesse exemplo, espaço amostral são os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o evento seria, no caso, ocorreu o número ímpar 1, 3 e 5. Aqui tem um outro exemplo ainda. Retirar uma carta de um baralho de 52 cartas e registrar o seu naipe. Aí, se você chamar, por exemplo, C de copas, E de espadas, O de ouros e P de paus, temos que o conjunto de resultados possíveis seria o quê? Sair copas, espada, ouro ou paus. Se você tirar uma carta de um baralho, necessariamente um baralho de 52 cartas, obviamente, os únicos 4 naipes que existem são esses. Então, terá que sair ou uma copa, ou uma espada, ou um ouro, ou um paus. Aí, um subconjunto seria sair, por exemplo, uma carta de ouro. Então, o espaço amostral nesse experimento é sair copa, espada, ouro ou paus, e um dos possíveis eventos é sair, por exemplo, uma carta de ouro. Outra definição aqui, gente. Ó. Quando um evento coincide com o espaço amostral, ele é chamado de evento certo. Quando o evento é vazio, ele é chamado de evento impossível. Aqui temos exemplos. Ó. No experimento aleatório, lançar um dado e registrar o resultado, temos o espaço amostral, seria, no caso, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E um evento, ocorrência de um número menor do que 7. Você pode perceber que se você lançar um dado, todo o resultado será um número menor do que 7, já que, no caso, a face máxima é o 6. Aí, consequentemente, então, ocorrência de um número menor do que 7 acaba sendo um evento certo, porque seguramente vai ser um número menor do que 7, já que não existe no dado um valor que seja maior do que 6. Então, seria o evento certo. Evento B, ocorrência de um número maior que 6. Aí, no caso, é um evento impossível, porque não tem num dado nenhum número que seja maior do que 6. Na situação acima, aqui está só corroborando o que eu falei. Na situação acima, A é um evento certo e B é um evento impossível. Vamos começar, então, a trabalhar efetivamente com números agora. Quando um fenômeno ou experimento aleatório com espaços amostrais finitos, quando um fenômeno ou experimento aleatório com espaço amostral finito, consideramos que todo evento elementar tem a mesma chance de ocorrer. O espaço é equiprovável. A probabilidade de ocorrer um evento A, indicada por P de A, é um elemento que mede essa chance, é dado por essa conta aqui. Para você calcular, no caso, pessoal, a probabilidade de um evento ocorrer, é só você pegar os casos favoráveis sobre o total de casos possíveis. Aí, no caso, esse A aqui é o evento que você quer, esse ômega aqui é o espaço amostral que você está trabalhando. Então, no caso, pega o total de possibilidades favoráveis. Sobre o total de resultados possíveis, a gente acaba tendo aqui, então, a nossa probabilidade. Nesse caso aqui, pessoal, a probabilidade ela é um número que, assim, a probabilidade mínima, que é o evento impossível, tem probabilidade 0, e a probabilidade máxima
que no caso o evento certo, ela tem probabilidade 1. Então, a probabilidade mínima é 0 e a máxima é 1, que é o que está dizendo aqui. Se você quiser converter uma probabilidade em porcentagem, é só pegar e multiplicar o valor por 100. Então, toda a probabilidade que você achar a partir dessa continha aqui, você acaba achando ela em números decimais. Para converter em porcentagem, é só pegar e multiplicar por 100, que é o que está dizendo aqui. Aí, pessoal, nós temos então o primeiro exemplo aqui. Tal qual falei para vocês, o meu intuito aqui é efetivamente resolver isso com vocês. Então, eu tenho uma webcam aqui, eu vou compartilhar uma tela onde eu vou mostrar como é que a gente resolve esses exemplos aqui. A gente tem 6 exemplos ao todo. A gente vai ter 3 mais básicos, essa parte inicial. Depois temos mais um pouco de conteúdo para depois passar mais 3 exemplos. Tá certo? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, então, o meu... algumas folhas de papel A4 que eu tenho aqui e vou resolver com vocês alguns exemplos, então, efetivamente. O primeiro exemplo é aquele que vocês estão enxergando ali. Só um minuto. Vamos lá. Só diminuir aqui. Opa, seu segundo. Muito bem, então, pessoal. Vamos lá, então. Vamos começar aqui. Isso. Ok. Não reparem a minha letra, tá? Minha letra não é lá essas coisas. Não fui um cara agraciado com letra bonita. Beleza. Esse exemplo aqui é o seguinte. Vou começar da parte mais básica aqui. Ele fala assim, no lançamento simultâneo de 3 moedas perfeitas, distinguíveis, qual a probabilidade de serem obtidas? Aí no primeiro passo aqui fala, pelo menos 2 caras, e no segundo item aqui fala exatamente 2 caras. Esse exemplo aqui, como ele é o primeiro, vou fazer ele com bastante detalhes. O primeiro passo é a gente pegar e calcular quem que é o espaço amostral. Aí como é que eu vou proceder então, pessoal? Vou falar que C seria, no caso, cara. Vou falar que K seria, no caso, coroa. Para a gente poder distinguir. Quando você lança uma moeda, a gente acaba tendo o seguinte aqui. Bom, na primeira moeda pode cair cara, na segunda também e na terceira também. É uma possibilidade. Agora, uma outra possibilidade, que vai ser todo o nosso espaço amostral, é cair cara na primeira, cara na segunda e depois coroa. Depois, uma outra possibilidade, cair cara na primeira, coroa na segunda e cara aqui na terceira. Depois, cai cara aqui na primeira, coroa na segunda e coroa aqui na terceira. Então, temos 4 itens. Depois, pode cair coroa aqui na primeira, cara e cara. Depois, coroa e cara, é uma possibilidade também. Depois, coroa, cara e coroa, né? Não tinha colocado ainda. E por fim, cai 3 coroas. Então você pode perceber que nesse caso aqui, são todas as possibilidades que eu tenho quando eu pego e lanço 3 moedas. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Logo, o nosso número de elementos aqui são 8 elementos. Beleza. Agora, na letra A, que ele pergunta aqui, é cair pelo menos 2 caras. Pelo menos 2 caras, a palavra pelo menos aí, pessoal, significa que podem cair 2. Se cair 2 caras, tem pelo menos 2. Se cair 3, também tem pelo menos 2. Então, pelo menos 2 pode ser 2 ou pode ser 3. Aí, nesse caso aqui, os resultados favoráveis é o primeiro aqui. Depois, ó, tem 2 caras, vai servir. Depois, um outro resultado favorável é esse aqui. Esse aqui não serve porque ele só tem uma cara, tem que ter pelo menos 2. Esse aqui vai servir. E dos demais, nenhum deles serve. Esse aqui não serve,
porque tem duas coroas e só uma cara, aqui também só tem uma cara e aqui nenhuma. Então, o número de elementos desse conjunto nosso aqui, ele vai ser 1, 2, 3, 4. Certo? Consequentemente, então a probabilidade aqui, lembrando que a probabilidade ela é dada por essa fórmula aqui. É o N de A, que é o nosso evento, sobre o N de ômega, que é o nosso espaço amostral. Então, a probabilidade de A aqui vai ser 4, porque aqui tem 4, sobre 8, que dá 1 meio, que equivale a 0,5. Aí, se eu quiser converter essa probabilidade para porcentagem, é só multiplicar por 100. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter que a probabilidade aqui vai ser, então, 50%. Tranquilo, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa, talvez? Ninguém? Vamos lá, então. Não, ficou bem claro. Ficou, né? Ótimo, então. Qualquer coisa é só perguntar, pessoal, tá? Esse aqui é um exemplo, igual eu falei. Essa primeira aula aqui, eu volto a bater nessa tecla, é uma aula mais prosaica mesmo, são exemplos mais simples. Depois a gente vai ter coisa mais elaborada. Mas esse foi o nosso ponto de partida. Vamos pegar, então, agora o item B, por exemplo. Ó. O item B fala assim, exatamente duas. Exatamente duas quer dizer que não pode ter três, tem que ser exatamente duas. Então, nesse caso aqui, o item B vai servir, ó, aqui já não serve mais, que tem três. Vão servir essa, ó, uma, duas, três. Exatamente duas, então tem apenas três itens que são itens favoráveis. Vou colocar diretamente o valor aqui. Novamente, ó, 1, 2 e 3. Tem apenas três itens aqui. Logo, a probabilidade aqui do evento B vai ser o N de B sobre o N de ômega. Que fica, então, 3 sobre o total, que são 8. 3 oitavos. Se eu pegar e dividir 3 por 8, 3 dividido por 8 aqui, ele dá 0,375. Isso em número decimal. Para converter isso aqui para porcentagem, é só pegar e multiplicar por 100. Então, dá 37,5%. Certo? Bom, vamos para o próximo aqui, gente. Ó. O outro exemplo é esse aqui que eu tenho. Ó. Considere todos os números naturais de 4 algarismos distintos que é possível formar com os algarismos 1, 3, 4, 7, 8 e 9. Escolhendo ao acaso um deles, qual que é a probabilidade de sair um número que comece com 3 e termine com 7? Então, esse número 2 aqui é o seguinte. Eu tenho os algarismos 1, 3, 4, 7, 8 e 9. A pergunta que o exercício faz eu quero formar números com 4 algarismos distintos. Então, quem é que vai ser o meu N de ômega? Ou seja, quantos elementos vão ter o meu espaço amostral? Nesse caso aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu não vou escrever todos os números com 4 algarismos, que seria um trabalho exacerbado. Não é o nosso objetivo aqui. Eu vou inferir isso. Vou colocar o primeiro número, segundo número, terceiro número e quarto número. Percebam só que eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, eu tenho um total de 6 elementos aqui nesse conjunto. Então, eu coloco, ó, eu vou ter 6 possibilidades para o primeiro aqui. Como são algarismos distintos, o número que vier aqui na primeira posição, ele não pode repetir aqui. Então, vão sobrar 5. O número que vier aqui, ele não pode voltar para cá. Vão sobrar 4. E o número que vier aqui não pode voltar para cá. Vão sobrar 3. Então, para o primeiro algarismo aqui, eu tenho 6 possibilidades. Para o segundo, 5. Para o terceiro, 4. E para o quarto algarismo, eu tenho 3 possibilidades. Agora aqui, pessoal, eu vou multiplicar esses valores. Quando eu multiplicar esses valores aqui, eu vou ter o total de elementos, então. Seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Que dá, então, 360. Esse aqui seria o total de números que eu consigo formar com esses 6 algarismos aqui, contendo cada número 4 algarismos distintos. Aí, agora é o seguinte, o meu A vai ter a seguinte configuração.
ele pede para começar, se você observar aqui o texto, ele pede para começar com 3 e terminar com 7. Então, o número 3, vou colocar assim, ó, N de A, que vai ser o nosso evento. O número 3, ele é fixo, eu não vou mexer com ele. O número 7 também vai ser fixo, vai ter que começar com 3 e terminar com 7. Só vai poder variar os algarismos que estiverem entre eles. Então, o 3 e o 7 é fixo. Aqui dentro eu vou ter uma variação. Eu tenho um total de 6 algarismos. Se eu tirar o 3 e tirar o 7, vão sobrar 4, porque não pode repetir. Então, o 3 e o 7 são algarismos que não irão repetir. Do total que é 6, vão sobrar apenas 4. Então, eu vou ter 4 aqui para a primeira posição e 3 para a segunda posição. Aí eu vou multiplicar só esses dois aqui. 4 que multiplicar 3 dá um 12. Logo, a minha probabilidade aqui de números, né? Começando com 3 e terminando com 7, vai ser o N de A sobre o N de ômega, que nesse caso vai dar o N de A nosso, ele vai dar 12. E o N, né, de ômega é 360. Simplificando aqui, vou pegar 360 e dividir por 12, ele vai dar 30. Então, a chance é de 1 para 30. Uma chance pequena. Se eu dividir 1 por 30, 1 dividido por 30, vai dar esse número que eu vou colocar aqui para vocês. 0,033. Esse 3 aqui se repete infinitamente, se vocês observarem aqui. Então, eu vou aproximar para 0,033, vou colocar um 4 aqui, aproximadamente isso aqui. Isso é em número decimal. Em porcentagem, multiplicando isso aqui por 100, seria então 3, né? Quando você multiplicar por 100, essa vírgula que está aqui, ela pula para cá, você desloca 2 casas para a direita. Então, a chance de sair um número desse é de 3,34%. É interessante converter um número para porcentagem, que é uma linguagem mais familiar para a gente, trabalhar com porcentagem do que trabalhar com número decimal. Na nossa cabeça, a porcentagem está mais bem estabelecida. Temos aqui, então, um terceiro exemplo, pessoal, para a gente fazer aqui rapidinho. O terceiro exemplo é o seguinte, quer ver? Ele é mais complexo que os anteriores, mas nada tão sofisticado. Ele fala assim, em um grupo de 75 jovens, 16 gostam de música. 16 gostam de música, esporte e leitura. Eu queria que vocês percebessem que esse 16 aqui, ele está afirmando que eles gostam tanto de música, quanto de esporte, quanto de leitura. Aí depois ele vai discriminando aqui na sequência. 24 gostam de música e esporte, 30 gostam de música e leitura, 22 gostam de esporte e leitura. Depois, continuando, 6 gostam somente de música, 9 gostam somente de esportes e 5 jovens gostam somente de leitura. Quando você fala o seguinte, pessoal, aqui tem uma interpretação que tem que ficar bem clara. Quando você fala que 16, vamos pegar aqui, por exemplo, 24 gostam de música e de esporte, dentre esses 24 aqui, pode ocorrer, no caso, de alguns deles também gostarem de leitura, por exemplo. Então, dizer que uma pessoa gosta de esporte, você não está obrigando ela a não gostar de leitura. Então, você não pode pegar e descartar, por exemplo, dentre esses aqui, os que gostam também de leitura. Existe uma quantidade, tá? Deixa eu tentar ver se eu coloco a caneta aqui. Peraí. Não apareceu, enfim. Então, vamos lá. Quando você fala que 24 gostam de música, dentre esses 24, também tem aqueles que gostam de leitura, porque não estão excluídos. Quando você fala que 30 gostam de música e leitura, dentre esses 30, tem aqueles que também gostam de esportes. Analogamente, quando você fala que 22 gostam de esportes e leitura, dentre esses 22, há também aqueles que gostam de música. Para você poder concluir que gosta apenas de alguma coisa, tem que ficar bem claro, que fica bem explícita a palavra apenas, que é o que ocorre na sequência aqui do texto. 6 gostam somente de música, ou seja, apenas de música. Então, esses 6, efetivamente, eles não gostam das outras coisas que estão aqui. 9 gostam somente de esportes.
Então, consequentemente, esses 9 aqui especificamente, eles não gostam nem de música, nem de leitura. E 5 jovens gostam somente de leitura. Então, esses 5 não gostam nem de música, nem de esporte, somente de leitura. Então, se não ficar bem clara, bem nítida a palavra, explícita, né, a palavra somente, ou a palavra somente, né, dessa maneira que foi colocado aqui, você não pode concluir que gostam somente de alguma coisa, apenas de alguma coisa. Tem que aparecer ou a palavra somente, ou a palavra apenas, ou algum sinônimo dessas. Aí, beleza. Dito isso, como é que eu monto, então, um problema desse? Você monta da seguinte maneira. Tem que pegar e fazer um diagrama para resolver um problema desse. A gente vai ter 3 diagramas aqui. Diagramas que eu falo são esses círculos aqui. Como eu tenho, no caso, 3 coisas, né? No caso, 3 entidades aí, música, esportes e leitura, eu vou fazer um diagrama para música, um diagrama aqui para esporte e um diagrama aqui embaixo para leitura. Esse tipo de problema aqui, pessoal, você sempre começa pela interseção dos 3. É a partir da interseção dos 3 que você vai indo para as laterais. Então, é sempre do centro para as laterais. Essa que é a regrinha básica aqui. Então, eu sei que 16 gostam, de música. De música, esporte e leitura. Eu pego esse 16 e coloco nessa região aqui. Porque essa região aqui pertence tanto à música, quanto ao esporte, quanto à leitura. Então, eu começo dessa maneira aqui. Aí depois fala assim, 24 gostam de música e esporte. Música e esporte tem 24, mas já tem 16 aqui dentro. Então, desse 24 aí, eu sou obrigado a subtrair o 16. Se eu pegar o total, que é 24, e subtrair o 16, vão sobrar, no caso, 8. 16 com 8 é o 24 mencionado aqui, que gostam de música e esporte. Depois, 30 gostam de música e leitura. Então, música e leitura são 30, mas tem 16 aqui. Então, eu pego o total, que é 30, e subtrai esse 16 aqui, que vai sobrar um total de 14. Tá? Depois, continuando. 22 gostam de esporte e leitura. Esporte e leitura são 22. Já tem 6, já tem 16 aqui. Então, vão sobrar 6. Então, a gente montou o diagrama, sempre do centro para as periferias dele. Sempre do centro para a periferia que você faz o diagrama. Aí, vamos lá. Continuando a leitura, 9 gostam somente de música, então eu posso colocar esse 9 aqui. 9 gostam somente de esportes. Então, como tem a palavra em esportes aí, espera aí, pessoal, que eu cometi um pequeno erro, né? Na verdade, aqui é 6. 6 gostam apenas de música. 6. Depois, 9 gostam apenas de esporte. Coloco o 9 aqui. E, por fim, 5 gostam somente de leitura. Coloco o 5 aqui. Tem a palavrinha somente aí, então é dessa maneira que funciona. Montado o problema assim, gente, eu consigo agora começar a responder o que foi perguntado pelo exercício. A letra A do exercício fala assim: qual a probabilidade de, ao apontar ao acaso um desses jovens, ele gostar de música? Então percebam só, pessoal, quantas pessoas gostam de música, né? Quantos jovens gostam de música? Se você analisar que gostam de música aqui, eu tenho quem gosta apenas de música, mais quem gosta de música e esporte, mais quem gosta dos 3 ao mesmo tempo, que é o 16, mais quem gosta de música e leitura, que é 14. Então, perceba que gostam de música é quem está dentro desse diagrama aqui da música, 6, 8, 16 e 14. Eu tenho que fazer essa conta aqui para saber quantas pessoas gostam de música para depois calcular a probabilidade. Então, esses caras aqui vai ser o total de casos favoráveis que eu tenho, que é 6 mais 8 mais 16 mais 14, que dá um total de 44. 6, 8, 16, 14, correto. Agora, o total de jovens entrevistados foram 75. Então, o meu espaço amostral aqui são 75 jovens. Logo, a probabilidade aqui de gostar de música vai ser o N de A sobre o N de ômega. E fica, então, sendo 44 sobre 75. Se eu pegar 44 e dividir por 75, vai dar esse número aqui, 0,58666. Então, vou colocar um 7 aqui para abreviar.
isso aqui em número decimal. Se eu quiser converter isso aqui para porcentagem, é só pegar e multiplicar por 100. 58,7%, então. Tá? Aí tem aqui, pessoal, ainda uma questão B para a gente fazer. A questão B é o seguinte, ó. Qual a probabilidade de, ao apontar ao acaso um desses jovens, ele não gostar de nenhuma dessas atividades? Então, por exemplo, quantos jovens gostam de música, ou esporte, ou leitura, ou somente um deles, ou de dois, ou dos três? Então, que gostam de alguma dessas coisas que estão aí. Então, que gostam de alguma coisa, né? Ou música, ou leitura, ou esporte, é você pegar e somar o total de elementos que estão dentro desses três diagramas. Esses gostam. Então, fica 6, mais 8, mais 9, mais 14, mais 16, mais 6, mais 5. Somando todo esse pessoal aqui, você vai ter aqueles que gostam ou de uma coisa, ou de outra, de duas. Consequentemente, vai ser o total de pessoas que gostam de alguma dessas entidades aí. Isso. Somando aqui, deixa eu colocar o valor que dá. 6 mais 8, mais 9, mais 14, mais 16, mais 6, mais 5, dá então 64. Esses gostam de alguma dessas coisas aí. Mas o total de jovens é 75. E a pergunta não é de quantos gostam, e sim de quantos não gostam de nenhuma dessas aí. Então, que não gostam, vai ser o 75 menos o 64, que dá então quanto? Dá 11 que não gostam. Então, a probabilidade nossa aqui vai ser dessas pessoas que não gostam sobre o nosso espaço amostral. Então, fica sendo 11 sobre um total de 75 pessoas. Se eu pegar 11 e dividir por 75, dá então esse número aqui, que é 0,1467. Vou colocar, vou ensinar com duas casas. Esse número aqui, em porcentagem, fica sendo 14,67%, aproximadamente. É a quantidade de pessoas que não gostam nem de música, nem de leitura e nem de esportes. Bom, legal, pessoal, entenderam o exemplo aí? Boa. Bom, vamos lá então. Eu vou fazer com vocês então agora, pessoal. Deixa eu abrir aqui. Ok. Opa, peraí que eu errei aqui. Muito bem. Vamos lá então, pessoal. Eu vou fazer com vocês agora o restante dos slides aqui. Vou voltar a compartilhar os slides apenas e seguir a partir daí. Deixa eu fechar isso. Eu posso fazer assim. Isso. Vamos lá então, pessoal. Vamos acabar de fazer a leitura dessa parte aqui. Aqui eu tenho uma definição. Aqui nós tínhamos os exemplos, né? Vamos lá então. Próximo slide, esse slide 7 aqui. Não se preocupa que não tem muita coisa mais para ver hoje. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Eu vou ter o seguinte, ó. Definição de conjunto complementar. Seja A um conjunto qualquer. O conjunto chamado assim do A com esse C aqui sobrescrito, né, escrito acima, definido abaixo, é chamado complementar de A. Então, o A complementar, pessoal, é quando eu pego aqui o espaço amostral, que nesse caso que ele chamou de U, e subtrai, no caso, o A. O que sobra acaba sendo espaço, acaba sendo complementar. O desenho aqui ele reflete bem essa ideia, quer ver? O que nós temos aqui no desenho? Você pode perceber que nós temos esse conjunto aqui, que é o conjunto O, que é o total. Aqui tem o A. Se você pegar, então, essa parte que está rachurada de azul, é o chamado conjunto complementar, que é o que sobra. Que é o que sobra no conjunto U, quando você tira o conjunto A. Pega o conjunto U, que é grandão. Tira esse pedacinho aqui no meio, o que sobrar aqui em volta é o chamado complementar do conjunto A.
Aqui temos algumas coisinhas que são importantes, que vai nos dar base para fazer os próximos exemplos. A primeira é essa aqui, ó. Primeira propriedade, consequência da definição. A impossibilidade ou probabilidade do conjunto vazio é zero. É quando você tem aquele evento impossível. Segunda propriedade, probabilidade do evento complementar. Isso aqui é bem interessante, pessoal. Aqui ele acaba fazendo uma dedução de como é que você chega na fórmula, mas não é nosso foco. Nosso foco não é a dedução da fórmula, e sim entender aqui entender essa parte aqui no final. Se você pegar, na verdade, fazer o seguinte, pegar o conjunto A, a probabilidade do conjunto A mais a probabilidade do seu complementar sempre vai dar 1, tá? Porque a probabilidade máxima sempre é quanto? É 1. Então, se você pegar o conjunto A, a probabilidade dele, mais a probabilidade do complementar, tem que dar 1. É meio óbvio isso. Olha o desenho aqui. Se eu somar a probabilidade de alguma coisa acontecer aqui dentro, com a probabilidade de acontecer do lado de fora, como os dois conjuntos eles são disjuntos, eles não têm interseção, então tem que dar a probabilidade máxima, que é 1. É isso que ele fala aqui para a gente. Entendido isso, eu consigo agora... antes disso, temos aqui a probabilidade da união de dois conjuntos. Exemplo, suponha que eu tenho um conjunto A e um conjunto B, e eu tenho aqui, no caso, a interseção. Esse símbolo aqui é chamado interseção. A interseção é o que está nos dois ao mesmo tempo. É a parte que é comum aos dois. Então, a probabilidade da união de dois conjuntos, você soma a probabilidade de acontecer o primeiro conjunto, mais a probabilidade de acontecer o segundo conjunto, menos a probabilidade de acontecer a interseção deles, ou seja, a parte comum deles. E eu tenho aqui, no caso, um exercício que a gente vai fazer hoje, para finalizar. Tem mais exemplos, tá? Mas eu vou finalizar nesse exemplo aqui, que eu acho que pelo tempo que nós temos é o que vai dar para fazer. Ele fala assim, ó, do lançamento simultâneo de dois dados perfeitos distinguíveis, qual é a probabilidade de obter uma soma par das faces voltadas para cima, obviamente, ou o múltiplo de 3? Quer dizer, dar uma soma par ou dar o múltiplo de 3. Deixa eu novamente compartilhar aqui a folhinha. Opa, o que houve aqui? Espera aí, pessoal, que eu vou ter que novamente reativar a câmera aqui. Só um minuto. Só um minutinho. Desculpa, estava ativada. Muito bem. Vamos lá. Vamos fazer esse exemplo aqui, então. Eu vou fazer com vocês, para finalizar, então, esse encontro, pessoal, essa atividade aqui, tá bom? Ele fala assim, ó, exemplo 4, deixa eu pegar uma folha limpa aqui. Isso. Ele fala assim para a gente, no lançamento simultâneo de dois dados perfeitos distinguíveis, qual é a probabilidade de se obter soma par ou soma múltipla de 3? Aqui, pessoal, vou dar um Enter aqui. Opa. Na verdade, eu tinha feito aqui, acabou sumindo. Eu tinha feito espaço amostral, acabou que não está aqui o espaço amostral, mas eu faço ele rapidinho aqui. O espaço amostral vai ser tudo que pode acontecer quando você pegar e lançar dois dados. Então, o que pode acontecer se você pegar e lançar dois dados? Pode sair o número 1 no primeiro dado e no segundo. Vou fazer aqui rapidinho. Eu tinha feito isso, acabou que eu apaguei aqui sem querer. Você acaba tendo aqui uma tabela, quando lanço dois dados aqui. Depois aqui, 2 e 1 é uma outra possibilidade. No caso, tem uma linha começando com 2. Aqui sempre a face voltada para cima. Depois, 3 e 1.
Último aqui, pessoal. 6 e 1. 6 e 2. 6 e 3. Então, você pode perceber que nessa tabela aqui, eu tenho um total de 36 elementos. Então, nosso espaço amostral vai ter 36 elementos. Ok. Eu vou responder, então, a pergunta feita pelo exemplo aqui, tá? A pergunta fala assim, olha. Qual a probabilidade de se obter soma par ou múltiplo de 3? Vou falar assim, o NP aqui vai ser, no caso, ter uma soma par. Quantas somas pares eu vou ter aqui? Ó? Soma par, por exemplo, aqui tem uma soma par, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 3 dá 4, 1 mais 5 dá 6, que é tudo soma par. Você pode perceber que em cada linha, ó, 1, 2, 3, eu vou ter 3 itens em cada linha. E se eu tenho 6 linhas, em cada linha eu tenho 3 itens, então eu pego 6 vezes 3, que vai dar então 18. Eu tenho 18 somas pares. Eu vou chamar as somas múltiplo de 3 dessa maneira aqui. Quantas somas dão múltiplo de 3? Lembra que para ser múltiplo de 3 tem que ser 3, 6, 9, 12 e coisas do tipo. Por exemplo, aqui eu tenho 1 mais 2 dá 3. 1 mais 5 dá 6. Então, tanto 1 mais 2 mais 1 mais 5 dá 6, que são múltiplos de 3. Então, aqui eu tenho 2. Se eu olhar aqui, ó, aqui eu vou ter 2, que dá 3. E aqui dá 6, também tenho mais 2. Então, na prática, em cada linha aqui, eu acabo tendo 2 somas que são múltiplos de 3. Você pode conferir. Fica 6 vezes 2, porque eu tenho 6 linhas e em cada linha tenho 2 possibilidades. E dá um total de 12. Agora, o N de P interseção 3 aqui, no caso, é a gente analisar quantas somas são pares e são múltiplas de 3. Por exemplo, aqui eu tenho uma soma que é múltipla de 3. Só que 1 mais 2 não é par, então não vai entrar. Por exemplo, aqui, 1 mais 5 dá 6. 6 é múltiplo de 3 e também é par. Então aqui eu tenho uma possibilidade. 1 mais 5 dá 6. 6 é um número par? Sim. É múltiplo de 3? Sim. Então vai ser computado aqui. Vou até escrever aqui. Ó. Aqui eu teria, no caso, 1 e 5. E somente ele, porque 1 mais 2 aqui dá uma soma, dá um múltiplo de 3, só que não é par. Exemplo aqui, ó, se você observar, tenho 2 mais 4. 2 mais 4 dá uma soma par e múltiplo de 3. Então pertence à interseção. Aí só tem esse na segunda linha. Na terceira linha, eu vou ter o 3 e 3. Vai pertencer à interseção. Na quarta linha, eu vou ter o 4 e o 2. Na quinta linha, o 5 e o 1. E na sexta linha, eu vou ter o 6 e 6. Porque 6 e 6 dá 12. 12 é uma soma par e é múltiplo de 3. Então, aqui eu vou ter um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, pela fórmula que tem aí, pessoal, na parte superior do slide, eu tenho que a probabilidade de A união B é o N de A mais o N de B menos o N só que eu vou escrever a fórmula, de A interseção B. Nessa conjuntura aqui, quem faz a vez no meu A é o P aqui, da soma par. Quem faz a vez no meu B é o 3 aqui, que eu chamei de 3. Então vai ser o N de P, que é 18, mais o N de 3 aqui, que é 12, menos a interseção, que é 6, sobre o total de elementos, que nesse caso, esqueci de colocar aqui, né? Que é a quantidade de elementos do espaço amostral. Certo? Então, aqui ficaria, no caso, o total de elementos do espaço amostral são 36. Então, vai dar 18 com 12, vai dar 30. 30 menos 6 vai dar, no caso, 24. Isso, certinho. Aí, simplificando aqui, dá para simplificar por 12, vai dar 2/3. Aí, se eu fizer essa continha aqui, pega 2 e divide por 3, vai dar esse valor aqui, ó. Que é 0,666.
Vou aproximar para o 7 aqui, dá uma dízima, que em porcentagem dá 66,7%. Então, a chance de ser par ou ser múltipla de 3 é de 66,7%. É bastante coisa. Aí, pessoal, fazer o seguinte, acho que eu vou encerrando por aqui, deixa eu só tirar o compartilhamento aqui. Interromper o compartilhamento, isso. Ok. Pessoal, então eu vou encerrar por aqui hoje, tá certo? Aí depois eu passo para vocês uma atividade sobre isso aqui, para a gente poder pegar e fazer. Aí no próximo encontro, que vai ser daqui a 2 semanas, já que na próxima segunda-feira é feriado, eu corrijo a atividade para passar e vou continuando dando sequência à matéria. A próxima aula ainda é de probabilidade básica, para depois a gente começar a trabalhar com coisas mais elaboradas, tá bom? Então, agradeço a todos pela presença de vocês, tá? Quem tiver aula ainda, desejo uma boa aula. A gente se encontra, então, daqui a uns 15 dias, tá bom? Até logo, então, pessoal. Obrigado, professor. Valeu. Valeu.